irmãos com a paz do Senhor Jesus? Amém? Quem veio os 3 dias, né, irmãos, participou de algo maravilhoso que Deus derramou aqui. E eu creio que hoje não está sendo diferente, não vai ser diferente também na palavra do Senhor. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Todos acharam, irmãos? Amém? Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Senhor meu Deus, eu venho, ó Pai, te louvar e te agradecer por mais essa noite na tua presença, Senhor, por mais esse aniversário, ó Pai, no qual o Senhor comemora conosco, ó Deus. Venha mesmo, ó Pai querido, nos perdoar, nos purificar, nos limpar de tudo que fizemos hoje, nessa semana que desagradamos a Ti, ó Pai. Que eu venha diminuir e que Teu Espírito Santo venha, Senhor, falar através da minha vida. Abra os corações dos Teus filhos, ó Pai, os ouvidos espirituais dos Teus filhos, ó Deus, para que possam não somente ouvir estas palavras, Senhor, mas sair daqui, ó Pai, em novidade de vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem conhece esse texto, irmãos? Diz a palavra do Senhor que o profeta se deparou com um vale, e dentro desse vale, no meio desse vale, não estava pessoas enfermas, não estava pessoas passando por uma dificuldade, ou pessoas passando por situações difíceis. Diz a palavra do Senhor que estavam ali esqueletos, pessoas que já morreram, pessoas que já perderam a vida há um certo tempo. Não sei quanto tempo leva para um corpo entrar em decomposição, mas a palavra do Senhor aqui nos diz que aos olhos do profeta só estava naquele local o que? Ossos secos. Deus falou fortemente no meu coração, amado, quando preparei essa palavra um dia numa outra igreja, e Deus tocou para que eu estivesse trazendo aqui também na festividade, que existem pessoas nessa noite que saíram da sua casa, ou saíram do seu trabalho essa semana, ou saíram de algum hospital, e em muitas situações das suas vidas, vocês não vê mais solução nenhuma na sua vida. Alguns olham para a vida, né, sentimental, está somente ossos. Alguns olham para a vida material, está somente ossos. Alguns olham para a sua saúde, está somente ossos. E Deus falou fortemente no meu coração que pessoas não somente tiveram essa visão, mas também ouviram, seja de médico, como aconteceu com a irmã Eli, ela vai contar esse testemunho um dia novamente, seja de um professor de uma escola, seja de um chefe, de um patrão, seja do esposo ou da esposa, dizendo: a nossa relação, o nosso filho, a nossa família não tem mais solução. Estamos chegando a tal ponto que nossa família, nosso casamento, nossos filhos, a minha vida, né, o meu emprego, a minha saúde está somente ossos. Quem já ouviu uma palavra próxima a isso, irmãos? Quem já passou por uma situação como essa? Pastor, eu saí da minha casa hoje, o meu casamento não tem mais solução. Pastor, eu saí da minha casa hoje
o meu filho não tem mais solução. Eu olho para ele e só vejo ossos. Conversei com o professor da escola, ele até amaldiçoou a vida do meu filho, dizendo: seu filho não tem mais como. Conversei com o médico, seja psicólogo ou psiquiatra, ele disse: o seu filho é um dependente químico, não tem mais solução. Resta pouquíssimos dias ou pouquíssimos anos de vida para ele. Conversei com o meu médico particular, como aconteceu com a Eli, quando o câncer dela era ainda mais simples. O médico disse: você tem fé em alguma coisa? Apega a essa fé, porque o seu caso não tem solução. E passa-se 5 anos, ela volta no médico e a situação dela estava pior. O câncer já tinha espalhado, tinha feito, criado metástase, tinha espalhado para o pulmão, espalhado para o esôfago. Um dia conversei com a irmã da irmã Eli, a irmã Madalena, que batizou aqui na nossa igreja. Ela disse que o médico disse para ela: não deixe a sua irmã perder o tempo fazendo quimioterapia não, que não tem mais jeito. Deixa ela curtir a vida dela, aproveitar os últimos meses de vida. A irmã Eli, para a honra e glória do Senhor Jesus, já faz 7 anos, 6 anos, está mais forte do que nós às vezes. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite é: existem áreas da sua vida, situações na sua vida, que se encontram como esses ossos. Você não vê solução nenhuma mais. Já procurou ajuda em todos os lugares, já procurou ajuda em pastores, já procurou ajuda em médicos, já procurou ajuda em conselheiros, e todos eles, infelizmente, às vezes até alguns pastores dizem isso em algumas situações, não tem mais solução. O seu filho não tem mais solução, o seu casamento não tem mais solução, a sua enfermidade não tem mais solução. Mas eu falo para você nessa noite e vou mostrar dentro da palavra de Deus: não somente existe solução para o seu problema, Deus pode trazer vida para a sua vida. Deus pode restaurar o seu filho, Deus pode restaurar o seu casamento, Deus pode restaurar a sua saúde, Deus pode restaurar tudo aquilo que lhe foi roubado. Nós vimos aqui em vida, mas às vezes você pode falar, pessoas às vezes céticas, e dizem: ah, pastor, eu não confio, eu não acredito no que aconteceu na vida dessa irmã. Mas pode depois, a irmã Eli tem vários exames comprovando o milagre que Deus está fazendo e continua fazendo e vai fazer em nome de Jesus. Mas eu vou trazer aqui na Bíblia 3 situações de pessoas que passaram o pior dessa terra. Pessoas que tiveram que se encontrar em situações como essa de Ezequiel. Só que Ezequiel viu ossos secos na vida de outras pessoas. Estes 3 exemplos que eu vou trazer nessa noite são pessoas que viram ossos secos nela mesma. Viram dentro de sua casa, viram no seu próprio corpo, viram dentro da sua família. E Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, deu solução e vai dar solução para a sua vida em todo o problema que você está passando. O primeiro grande problema se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4. Quem teve ou está tendo, não precisa levantar a mão, problema com filhos. Às vezes nós vamos aconselhar pessoas onde o próprio professor disse para a mãe: o seu filho não presta, ele não vale nada, ele tem que ser preso. O seu filho é um usuário de crack, o seu filho não tem solução. Irmãos, antes de trazer essa palavra nessa noite, eu vou contar só para os irmãos um testemunho rápido, enquanto os irmãos acham aí 2 Reis capítulo 4. Eu, antes de trazer essa palavra, eu estava no monte hoje, na parte da tarde. Como esse jovem, eu não estou vendo ele aqui, eu posso contar. E eu cheguei sentado lá no monte, com a pregação, a mensagem na mão, e um jovem chegou com um carro cantando pneu lá embaixo, nervoso. Parou o carro, um jovem até forte, desceu do carro, já estava ali com um cigarro de maconha na mão. Ele olhou para mim lá em cima e disse: o que você está fazendo aí? Falou assim para mim. Eu falei: eu estou orando e preparando a palavra para o culto dessa noite. Você está de boa aí? Eu falei: de boa, tranquilo. E eu vi aquele jovem ali, acredito eu que a mãe dele, o pai dele, depois ele me contou, olham para ele, já com um olhar que não tem mais solução. Aquele jovem disse: eu disse, vem para cá. Ele falou: não, eu estou fumando uma maconha. Eu falei: vem cá, pode fumar comigo aqui, não tem problema não. Ele veio com o cigarro todo sem jeito, atrás da mão assim, conversava comigo, fumava e escondia o cigarro de mim.
5 palavrinhas que aquele jovem falou. Ele é desviado da igreja e está com sede de voltar para a presença de Deus. Aí eu pergunto, irmãos, olha o que Deus faz. Poderia estar uma outra pessoa lá esperando esse jovem com um copo de cachaça ou com outros tipos de droga. Mas Deus preparou um pastor para estar ali para aconselhar aquele jovem. E aquele jovem disse para mim, contou o problema que ele passou na igreja, por isso que ele está nessa situação, e disse: pastor, a partir desse momento eu estou fazendo aqui um compromisso comigo mesmo. Em menos de uma semana eu quero voltar para a igreja e quero sair dessa vida que eu estou levando. E se Deus fez com esse jovem, por que não pode fazer com o seu, ou com seu filho, ou com seu neto, ou com seu sobrinho? Aqui a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 17 diz: e concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, e estava com os segadores. E disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. E o que aconteceu? Morreu. Esse jovem, irmãos, era uma promessa para a vida dessa mulher. Um filho na adolescência. Acredito eu que era um filho responsável, porque estava trabalhando e ajudando o pai. E diz a palavra do Senhor que no segundo sequer, aquele jovem sentiu uma dor de cabeça terrível. E aquele pai pediu para que levasse o filho para a mãe. E quando chegou ao meio-dia, o filho, acredito eu que até esse momento, né, se os teólogos aí que me corrijam, era o único filho que essa mulher tinha, morreu. Quem já passou por isso ou está passando por isso nessa noite? Acredito eu que essa mãe, se fosse nos dias de hoje, ela preferiria 1000 vezes que o seu filho estivesse usando crack, que o seu filho estivesse na prostituição, que o seu filho estivesse até mesmo preso, do que estar com os filhos no colo morto. Eu não tenho, né, irmãos, nem estrutura e nem quero, em nome de Jesus, passar por uma situação dessa. Mas diz a palavra do Senhor que mesmo essa criança passando, esse adolescente, por essa situação, vamos ler o versículo 34. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua mão sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino, Deus ressuscitou essa criança, irmãos. Não há impossível para Deus dentro da sua casa. Por mais que você olhe para um parente seu, um familiar seu que é um usuário terrível de crack. Já teve casos aqui na igreja de pessoas que fumavam 40, 50 pedras de crack por dia. E Deus restaurou, Deus curou, Deus libertou. Deus ressuscitou a vida desse adolescente. Pastor, mas o meu problema não é com meu filho. O meu problema, pastor, não é de forma nenhuma com a criança que está na minha casa, com meu neto, com meu sobrinho. O meu problema é dentro da minha saúde. Eu tenho uma enfermidade, pastor, que me limita. O médico disse que eu tenho 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos de vida. O médico decretou a morte para a minha vida. E hoje, infelizmente, né, os médicos estão passando por tantos problemas emocionais, que quando eles dão um diagnóstico de câncer para a pessoa, ele não fala com calma, com cautela. Ele chega para a pessoa e diz: a sua vida não tem mais solução, aproveite os seus últimos dias. Às vezes você não tem um problema com a criança, com o filho, com o neto, mas está tendo um problema de saúde. A irmã Eli aqui pregou, né, que a saúde pode ser restaurada a qualquer momento, mas pode ser que você precise de um reforço bíblico. Abra a sua Bíblia em João capítulo 11. Existe um personagem na Bíblia que se chama Lázaro. E esse personagem, diz a palavra do Senhor, que ele era amigo de Jesus. Imagine só você ser amigo do melhor cardiologista do país. Imagine só você ser amigo do melhor médico da cidade.
amigo íntimo, amigo de comer churrasco com ele, amigo dele frequentar a sua casa e jantar com você, dá uma sensação de tranquilidade, não dá, irmãos? Diz a palavra do Senhor que Lázaro era amigo de Jesus. E João capítulo 11, versículo 17 diz o quê? Chegando, pois, Jesus, achou que havia 4 dias que já estava na sepultura. Aquele homem estava morto, irmãos. O amigo de Jesus. Se você estudar essa palavra, você vai ver que as suas 2 irmãs ficaram desesperadas. A primeira coisa que elas fizeram quando Lázaro, não sei o problema que Lázaro teve, se foi um derrame, um infarto, não sei, mas diz a palavra do Senhor que quando Lázaro estava passando por um problema, a primeira coisa que aquelas pessoas fizeram foi pedir para que Jesus viesse para orar pelo seu irmão e para que ele fosse curado. Mas Jesus esperou 4 dias, irmãos, para chegar, e aquele homem morreu. Você já viu uma pessoa que ficou 4 dias enterrada? Você teria coragem de orar para uma pessoa que estava 4 dias enterrada? Os irmãos lembram de um caso que aconteceu, não é uma pessoa da nossa igreja, mas nós oramos bastante para ela, a tia da minha esposa, que ficou mais de 30 dias na UTI morta. E nós oramos, nós jejuamos, os médicos disseram, não é possível, até onde vocês vão? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela está andando, falando, brincando e glorificando o nome de Deus. 4 dias esse homem estava morto. Tem alguém aqui morto nessa noite, irmãos? Não. Pastor, eu não estou morto, mas eu tenho um diagnóstico terrível. João capítulo 11, versículo 39. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que diz o versículo 44? E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto de lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Aquele homem saiu correndo e curado e transformado, irmãos. Quem crê que isso é real? Não existe impossível para Deus, irmãos. Não existe nada, nenhum problema que você está passando nessa noite, ou um resultado, um diagnóstico que você recebeu, que Deus não pode curar. Pastor, o meu problema não é com meu filho. O meu problema não é enfermidade. O meu problema, pastor, é que tudo que eu coloco as mãos dá errado. Eu não consigo progredir na minha vida. A minha vida, pastor, por mais que eu estudo, por mais diplomas que eu tenho, aquele pequeno salário que eu recebo parece que está recebendo num saco furado. Aqui nós não pregamos a teoria da prosperidade, mas Deus também faz prosperar aqueles que creem nele, irmãos. Pastor, eu estou 10 anos numa empresa, o outro colega de trabalho entrou ontem e já foi promovido, e eu estou na mesma situação. Pastor, eu não consigo ter minha casa, eu não consigo ter o meu carro, eu não consigo sair da situação que eu me encontro. Pastor, se o senhor olhar lá na minha casa, até na parede do meu quarto, eu tenho vários diplomas, mas não consigo sequer ter um emprego e manter nesse emprego por mais de 5 ou 10 anos. Não consigo sair do salário mínimo, não consigo ganhar mais que isso de forma nenhuma. Também existe solução para o seu problema. No livro de Lucas, capítulo 5, trouxe somente 3 áreas, mas infinitas áreas Deus pode ressuscitar ossos. Lucas, capítulo 5, versículo 3.
E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Vamos ler junto o versículo 5? E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Irmãos, eram pescadores profissionais, não eram amadores. Não é pescador como o pastor Flávio, pescador de pesqueiro, não. Sabiam onde lançavam a rede. E disseram para Jesus, em outras palavras: Senhor, o Senhor é pregador, o Senhor é filho de Deus, o Senhor fez prodígios, sinais e maravilhas, mas pescador somos nós. Nós somos capacitados, nós conhecemos o mar, nós conhecemos onde tem o peixe, e nós passamos a noite toda, Senhor, e não pegamos nada. Quem não está nessa situação nessa noite? Já trabalha há mais de 20 anos, irmãos, sequer conseguiu comprar a casa própria, sequer conseguiu uma promoção no trabalho, sequer conseguiu, ter o seu carro próprio. E às vezes você chegou até nessa noite dizendo: Senhor, eu vivo na miséria, eu vivo de uma situação que não vê solução para a minha vida. Versículo 6: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que lhe rompiam-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Irmãos, esses homens pegaram tanto peixe que o barco quase afundou. Peixe ali representava dinheiro, algo que eles receberam. Diz a palavra do Senhor que vários outros barcos foram todos cheios de peixe. Então eu falo para você nessa noite, estas três características que eu trouxe aqui. Se você estiver passando um problema dentro da sua casa, com o seu filho, com o seu neto, Deus é poderoso para ressuscitar aquilo que estava morto. Se você está passando um problema na sua saúde, Deus é poderoso para te curar nessa noite. Se você está passando um problema na sua vida material, na sua vida profissional, Deus é poderoso para multiplicar o peixe na sua vida nessa noite. Quem crê nisso, irmãos? A diferença é que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você tem que acreditar. Você tem que olhar ali para aqueles vales, para aquele vale de ossos secos, e sobre a palavra de Cristo profetizar vida dentro da sua casa, profetizar vida no seu trabalho, profetizar vida na sua saúde. Somente assim Deus vai te restaurar. Quantas foram as vezes que Deus nos abençoou nessas 3 áreas, que nós não víamos mais solução. Já contei aqui várias vezes, mas vou contar mais uma vez, dessa terceiro ponto da vida material. Na crise que teve, se eu não me engano, 2008, 2007 ou 2008, uma crise terrível que teve mundial, e na empresa que eu trabalhava na época, na Linear na época, o nosso patrão aumentou a meta nossa. Em plena crise, um aumento de meta. Eu lembro que eu chamei o irmão Sandrini, nós demos as mãos ali para os vendedores, e o irmão Sandrini levantou um clamor a Deus, e no outro dia, um grande empresário, dono da Golden Cross, ligou para nós, falou: Flávio, vocês têm aí o cartão da American Express? Eu disse: nós não temos, mas nós compramos. Então compre para mim, que esse ano vai ser o ano que eu vou comprar bastante transmissor para a igreja adventista. E eu não sabia, irmãos, que cartão de pessoas muito ricas não tem limite. E foi passado por mês de 350 mil a 500 mil todo mês, só desse cliente, irmãos. Ele passou o cartão de crédito, ele mandava para mim só o fax com autorização do cartão, e aquilo ia entrando. 50% da nossa meta era garantida só por esse empresário. Foi Deus que fez esse milagre, irmãos. E esse mesmo Deus é o Deus que está aqui nessa noite e quer fazer um milagre na sua vida.
esse mesmo Deus que te trouxe aqui nessa noite é o Deus que sabe que algo maravilhoso e poderoso Ele pode fazer na sua vida. Vamos voltar para Ezequiel para nós encerrarmos. Ezequiel 37. Os irmãos lembram do Vale dos Ossos Secos? Versículo 7. Ezequiel 37, 7. Então profetizei como se Deus me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Olha o milagre acontecendo aí. Não foi de uma hora para outra, os ossos começaram a sacudir, os ossos daqueles esqueletos começaram a bater osso com osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé o quê? Um exército grande e extremo. Não adianta de maneira nenhuma eu orar pela sua vida, pela sua família, se você não se posicionar nessa noite. Eu quero levantar um clamor contigo nessa noite, irmãos, e você vai profetizar. Você vai profetizar. Se você quiser, estenda suas mãos para a sua casa e profetiza sobre a sua casa. Se você quiser, você estenda suas mãos no ato de fé para onde o seu filho se encontra. Um dia uma mãe me ligou no rádio e disse: pastor, eu ouço o seu programa, eu sinto poder através do seu programa, só que todos os meus filhos estão presos. Eu disse: irmã, se você crê, você verá a glória de Deus. A medicina pode ter te contrariado, irmãos, mas o Deus da cura está aqui nessa noite. As pessoas podem ter te dado uma palavra de derrota, mas eu creio nessa noite que Deus pode ressuscitar a sua fé nessa noite. Eu gostaria que você ficasse de pé. Se vier alguém aqui no louvor, é bênção de Deus. Que você ficasse em pé, irmãos. Parasse de amaldiçoar essa cidade, parasse de amaldiçoar o nosso país. É uma vergonha isso que estão fazendo aí, quebrando o país, quebrando tudo. A nossa função é orarmos por nossa cidade. A nossa função é profetizarmos vida sobre a nossa cidade, sobre os nossos filhos. É olhar para as pessoas que estão se perdendo, para os mendigos, para os drogados, e saber que Deus pode fazer um milagre. Começa agora, irmãos, no ato de fé, de olhos fechados. Visualiza aquele problema que você tem na sua vida. Aquele filho drogado, irmão, que não tem mais solução. Aquele filho que o médico disse que a dependência está no cérebro dele. O seu filho não nasceu fumando pedra, irmão. A sua filha não nasceu na prostituição. O seu filho não nasceu nessa situação que se encontra, não. Eu profetizo vida sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Eu profetizo vida sobre a sua saúde nessa noite. Eu profetizo vida sobre o seu emprego, a sua vida material nessa noite. Começa a profetizar aí: Senhor, eu não aguento mais, Jesus. Eu não aguento mais, só tem derrota na minha casa, só tem derrota na minha família, a minha esposa, o meu filho, está tudo destruído, Jesus. Não foi diferente para Ezequiel, irmãos, mas Deus formou dali um exército. Eu olhei para aquele jovem hoje com cigarro de maconha na mão e disse: irmão, não preocupa, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque por maior que seja o seu problema, o seu pecado, a sua dor, a sua limitação, maior será o poder de Deus sendo derramado na sua vida. Se você quiser, amado, unir a sua fé com a minha, e se encontra alguma área da sua vida está só ossos,
Saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Você que sabe que existem situações da sua vida que estão mortas, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Seja um problema de droga dentro da sua casa, um problema de prostituição dentro da sua casa. Eu peço para os obreiros me ajudar a orar aqui. Você que está passando um problema difícil, um problema impossível, você que não está vendo mais solução para aquilo que está na sua casa, está morto. Eu vou profetizar vida nessa noite, amado. Eu vou unir a minha fé com a tua nessa noite. Eu creio que Deus vai fazer um milagre. Eu creio que Deus vai restaurar. Deus vai trazer vida nessa noite. Espírito Santo de Deus, traga vida, Senhor. Estavam mortas, estavam destruídas, estavam angustiadas, Senhor. Traga vidas nessa noite, ó Pai, que vão receber um milagre teu, que vão receber do teu poder nessa noite. Eu lhe peço, Espírito Santo de Deus,